Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata. Quando nós começamos a construir a nossa propriedade autossuficiente, eu escolhi uma ferramenta da Leatherman para seguir comigo nesse caminho. É um Leatherman Surge. E nós usamos ele por 1 ano e meio. Ele sofreu por 1 ano e meio na minha mão. É uma ferramenta cara. Será que ela aguenta mesmo 1 ano e meio de castigo num projeto de autossuficiência? Vamos ver agora como está a condição desse Leatherman. Antes de eu mostrar para vocês como a minha super ferramenta ficou depois de 1 ano e meio de castigo, eu quero lembrar você que tem uma compra coletiva rolando lá na Croster, tá? Nós estamos nos juntando para fazer um pedido de alicates Leatherman junto com eles. Então, se você quiser participar desse movimento, dessa compra coletiva, clica aqui embaixo, vai lá no site da Croster, coloca o nosso cupom, que aí só lembrando que você tem que esperar 30 a 40 dias, tá? A gente vai pagar muito mais barato, mas tem que esperar chegar lá dos Estados Unidos. A gente só está fazendo o pedido junto com eles, ok? Bora lá. A proposta foi muito simples. Uma ferramenta para que eu pudesse usar à vontade do começo ao fim da montagem do forte. Ou seja, área rural, cultivo, plantio de coisas, obra, marcenaria, oficina, todos os lugares, o tempo todo. Ou seja, eu ia até dar preferência para essa ferramenta aqui na hora que eu tivesse que usar um alicate ou qualquer uma de suas funções, ok? E foi exatamente isso que eu fiz. E o que a gente vai fazer hoje é dar uma olhada, uma avaliação do estado real dessa ferramenta. Eu ia fazer isso com 1 ano de uso. Eu acabei postergando para 1 ano e meio e eu vou contar para vocês mais no final do vídeo o que é que eu vou fazer daqui para frente com essa ferramenta aqui, ok? Essa daqui é a bainha dele, tá? Dá uma olhada aqui a condição dela, vocês vão ver que é uma bainha relativamente nova, tá? Em ótima condição. Uma das coisas que literalmente morreram durante esse ano de uso foi a bainha do Leatherman, ok? Dá uma olhada aqui, ó. Essa daqui é a bainha inicial que eu comecei, tá? Há 1 ano atrás. Olha a condição dela, então vocês vão ver aqui pelo uso dela como que ela já tá? O velcro continua funcional, os bolsos internos funcionando. Acontece que nesse ambiente cheio de cimento, pedra e obra e chão rústico, ela começou a rasgar aqui exatamente aonde você tem o encaixe do alicate aqui embaixo, ó, onde uma das paredes do alicate encaixa. Por quê? Porque o Surge, o alicate que está aqui dentro, ele é de fato um alicate bastante pesado, tá? Olha só. Então ele se encaixa bem aqui do lado desse respiro aqui e com isso ele vai desgastando a bainha. Eu coloquei a câmera aqui bem pertinho para vocês poderem pegar todos os detalhes, ok? Então isso daqui não tem muito como fugir. A minha ideia agora é pegar um reforcinho de couro e colocar aqui, porque senão eu vou ficar perdendo bainha sucessivamente, ok? Já que eu estou falando da bainha, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui dentro. Não tenho de fato muita coisa. O Surge ele tem 2 peças extras, tá? Que são a lima e uma serra, ok? Olha só. Eu não tenho mais peças dele. Existem mais peças dele, mas eu não tenho. Eu só tenho essas 2 aqui, tá? Que é a lima, olha só. Ela já foi usada também, vocês vão ver aqui. Inclusive, em alguns vídeos vocês conseguem ver a situação dela. E essa daqui, que é uma espécie de afiador diamantado ou lixa mais fina, tá? Ó, ela tá um pouco mais gasta, principalmente aqui nas beiradas. Eu acabei optando por um outro tipo de afiação para o meu Leatherman, ok? Mas essa daqui é uma das peças que vem com ele e que você pode substituir nesse encaixe de serra aqui. Lembrando também que todos eles aceitam todas as serrinhas que as Tico-Tico usam, até aquelas grandonas assim, tá? Que vem até aqui embaixo, as serras de ferro, ou seja, se você quiser montar aqui na bainha um acervo dessas serrinhas que você encontra hoje, você pode montar, tá? Então,
Aqui está a condição da minha serra, relativamente boa. E eu tenho aqui na minha bainha uma serra reserva, a lixa, né? E a lima, e uma serra reserva. Ainda tenho na bainha mais alguns itens que eu acho que são úteis, ok? Tem uma pederneirinha muito fina aqui, tá? Mas ela é bem fina mesmo. É uma pederneira palito que eles chamam. Aqui, ó. Tá? Essa é uma pedrinha muito simples, do tipo carborundum. Ela é afiada aqui de um lado e arredondada do outro, ok? Isso serve para você afiar uma das melhores lâminas que você tem nesse alicate aqui, tá bom? Então aqui estão as ferramentas da bainha. Dá para colocar mais coisa, mas como ele já é um alicate pesado, eu prefiro não ficar colocando muita coisa aqui dentro, ok? Deixa eu separar isso aqui. Olha só, eu tenho essa bainha aqui, que é uma bainha de Kydex, tá? É uma bainha realmente muito legal, muito funcional. O alicate ele encaixa aqui, ó, e ele fica só a pontinha para fora, tá vendo? E você saca e guarda o alicate com muita facilidade. Acontece que essa bainha aqui não tem espaço para você colocar o afiador e as lâminas extras, eu acabei optando pela bainha de pano, ok? Vamos dar uma olhada agora nas condições reais do alicate, ok? Por aí, ó, você já pode ver que ele está todo cheio de marcas, tá? Ele está bem marcado aqui na parte de baixo, na parte de cima. Ele tem alguns riscos bem evidentes, ó, que dá para ver aqui contra a luz, tá? Mas nenhum dano estrutural aqui desse lado, ok? A mesma coisa acontece desse lado aqui, tá? Dá para você ver que tem grandes marcas, grandes riscos, principalmente nessa parte aqui, que é geralmente onde você coloca em cima de mesas de trabalho, onde raspa no chão, enfim. Não tem como você se livrar desse tipo de marca, mas não são marcas que afetam a estrutura do alicate, ok? Ele não tem nenhuma parte gasta, nada desse tipo, tá? Olha só, aqui a parte de baixo, também com algumas marcas, até algumas marcas de batida aqui, tá? Essa é a real condição dele, ok? Eu vou abrir agora para vocês verem. Já vamos começar pela cabeça de alicate dele aqui, que já foi usada em muitas situações, ok? Totalmente marcada, olha, ela tem umas marcas aqui de porradas, que vocês vão ver, tá? Aqui também, ó, umas marcas bem, até que um pouco profundas de pancada, mas isso aqui foram marteladas para cortar alguma coisa, para fazer o alicate apertar mais alguma coisa, então você acaba batendo em cima dele aqui, para ele fazer cortar, tá? Os dentes, olha aqui, a condição dos dentes. Esse bit aqui, eu acho que ele é feito de um material muito mais forte que o normal, tá? Isso daqui não gasta, ok? Não é um negócio que você vai falar, conseguir quebrar isso daqui deve ser uma proeza. Acho que nem se eu quisesse eu conseguiria. Ele não tem dentes e não tem marcas, ok? Ele continua muito parecido com o que ele estava antes. Aqui dentro, ó, você vai ter mais marcas bem fortes também, que é exatamente você pega um ferro de construção ou alguma coisa quente que acaba marcando bem o alicate aqui, tá? Olha, essa é a condição dele aqui, ok? A parte dos dentes dele aqui, elas têm algumas marcas, tá? Você vai ver aqui contra a luz, ó, que ele vai fazer algumas marcas, algumas partes mais gastas, como o bico dele aqui, e é só levemente gasta, tá? Você ainda tem mais vida útil para ele aí por muito tempo, ok? E aqui nessa parte, ó, uma parte gasta também, porque isso daqui é uma coisa que você acaba usando para apertar, segurar coisas. Então, olha só, ele tá aqui bem marcado, mas perfeitamente funcional. Embora ele não esteja muito bonito, ele está perfeitamente funcional. E quando você pega um item desse daqui já amaciado, na minha opinião, ele vale muito mais do que um item recém-saído da caixa, ok? Esse alicate aqui, ele está perfeitamente macio, ele não tem mais aqueles rangidinhos ou aquela aspereza de um alicate novo, de um produto novo, tá? Ele já está bem docinho, bem amaciado. Vamos para as ferramentas agora. Aqui nós temos a ferramenta que todo mundo ama nesse alicate, ok? Que é a tesourinha, tá? Vou mostrar para vocês a condição real da tesoura. É muito usada,
tá? Ela vai ter um probleminha no fio ali, ela não está afiada, ok? Ela perdeu o fio, com certeza, depois de tanto uso, mas ela não teve nenhuma afiação mais drástica, do tipo pegar a tesoura e passar na pedra, tá? Não teve nenhum tipo de reparo na lâmina dela, como vocês podem ver aqui, ó. Dá pra ver bem direitinho aí, ó. Nenhum tipo de reparo, nenhum tipo de afiação. Uma ou outra limpeza somente. E ela continua perfeitamente operacional. Deixa eu mostrar a mola aqui para vocês, ó. Tá? Ainda funciona. Tá? A mola ainda tá bastante forte, certo? E ela continua cortando mais ou menos bem. Ela precisa sim de um reparo na parte de afiação, mas nada muito drástico como dentes ou coisas quebradas, ok? Aqui nós temos o que é considerado a lâmina principal do Surge, tá? Que é a lâmina de canivete dele, ok? Eu vou tentar colocar ela aqui para vocês verem exatamente como ela está, tá? Também está inteira cheia de marcas, olha. Completamente cheia de marcas, mas ela também não sofreu nenhuma afiação mais drástica, tá? Deixa eu tirar isso daqui, que isso daqui não pertence a ela, vai parecer um dente, mas não é. Nenhuma afiação mais drástica, a não ser um polimento em lixa 1200, ok? Aqui em cima, ó, ela sofreu um pequeno dano, bem nessa barriga dela, que ela tem um pequeno dano, mas que dá para reparar. A serra eu já mostrei para vocês, e agora eu vou mostrar para vocês a lâmina que eu mais gosto e a lâmina que eu mais uso, ok? Olha só, aqui está a lâmina serrilhada dele, ok? Não sei se a câmera vai fazer jus, mas eu vou colocar aqui para que você repare nos dentes da lâmina, ok? Tá vendo essa luz aí? Essa luz são pequenos amassados nele depois de 1 ano e meio, ok? Olha só, conta para mim aí nos comentários há quantos anos você não compra uma faca dessa daqui, um talher, uma faca de comer. Faz muito tempo, né? E ainda assim, quando você vai comer um bife aí na hora do almoço, comer a sua lasanha, ela tá funcionando. Mesmo ela cortando coisas na pia e se esfregando o tempo todo num prato de cerâmica. Isso acontece justamente por conta do tipo de afiação dela. Bom, nós não somos burros, né? Ele vai ter esse contato aqui em cima com o prato, mas ele vai manter o fio lá embaixo ainda protegido para poder continuar cortando as coisas. E é por isso que isso funciona por 10 anos, ok? Essa é a minha teoria e o motivo de eu adorar essa lâmina aqui do Leatherman, ok? Porque ela é, de fato, uma faca de cozinha, um talher super melhorado e super mais resistente. Se aquela porcaria que nós pagamos R$1 na loja de R$1,99, ela dura 10 anos na louça da sua casa, quanto tempo você acha que dura uma lâmina como essa daqui? Tá, a lâmina da cozinha não vai lá para a obra, eu concordo com você, mas essa daqui foi, ok? E os danos causados nela foram ínfimos. Como todo o resto do alicate, ela só sofreu alguns riscos e está meio manchada, porque às vezes a gente está cortando ou, sei lá, mexendo com alguma coisa que é mais bagunçada. Nós temos 70 vídeos aí no canal, onde você vai me ver usando isso daqui quase que o tempo todo. Bom, aqui estão as ferramentas, tá? Ó, em estado de nova, eu acabei nem usando muitas delas, acho que eu usei essa daqui 1 ou 2 vezes, e a chave de fenda também 1 ou 2 vezes, nada assim também muito drástico, ok? Então olha só, elas acabaram até juntando um pouco de ferrugem, aquele pozinho de ferrugem que gruda no inox, sabe? Pois é, acabou pegando um pouco aqui, mas as ferramentas estão em condição de nova, inclusive essa daqui ainda está muito afiada. E do outro lado, nós temos as outras 2 ferramentas, uma muito usada, mas muito usada mesmo, que é essa daqui, tá? Que é a chave de fenda e chave Phillips. Essa não teve o bit trocado, ela continua com o bit original, ok? Lembrando que isso daqui é um negócio feito de um aço absurdamente forte, tá? Essa pecinha aqui, ó, é muito, muito forte, por isso que ela ainda está bastante íntegra. Ela está bem marcada, ok? Ela já perdeu a tinta aqui
principalmente na parte que ela encaixa nos parafusos, mas está funcionando super bem. E a outra é o abridor de latas, que eu já falei que é um clássico, que é ótimo. Ele está até meio sujo aqui ainda, ok? Mas que é perfeitamente usável e vai durar ainda muitos e muitos anos sem precisar sequer afiar. Lembrando que essa peça aqui, ela é bem afiada, tá? O ângulo dela é bem agudo aqui para poder usar na lata. 1 ano e meio de marcas, 1 ano e meio de histórias. Eu me lembro exatamente quando foi que eu ferrei o fio dessa tesourinha aqui. Foi quando o nosso sistema de água desabou e eu tive que cortar um monte de sombrite cheio de terra, literalmente, e ele deu super conta de fazer todo o trabalho. As outras marcas, a mesma coisa, tá? Muitas delas em contato direto com cimento, em contato direto com produtos que a gente acabou usando para passar aqui, como um endurecedor de laje, para poder abrir os tonéis, as latas. A gente usou isso daqui o tempo todo e também usou isso aqui bastante para cozinhar, deixando ele muitas vezes dormindo no relento junto com a gente, ok? Então, ó, não dá para pensar só nos 25 anos de garantia, isso dá uma segurança enorme. Isso dá uma segurança que nenhum outro equipamento te dá. Você pega um equipamento como esse, você paga caro nele, é verdade, mas é um preço que você dilui em 300 meses. Isso mesmo, são 300 meses de vantagem por um valor que você paga agora. Então, se você quer saber a minha opinião é que compensa, e compensa até o último centavo que você paga. E eu acho até que é até barato pelo que ele oferece para você e pelo tempo que você vai poder usar um equipamento como esse aqui em qualquer cenário que você vá. Então, se ele suportou 1 ano e meio de forte, ele vai suportar muito mais tempo aí na sua mão e te dar suporte nos seus projetos de sobrevivência e preparação, ok? Eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês aqui. Eu sou fã incondicional disso daqui e é por isso que toda vez que eu tenho a chance de poder elaborar um material como esse ou criar um benefício como a compra coletiva que a gente vai fazer para você, eu vou fazer, porque eu realmente acredito nisso e nós temos aí um monte de vídeos no canal para provar a nossa teoria. Nenhuma outra marca de alicate vai fazer isso por você. Valeu? Use e abuse do cupom, vai lá na Crosster, compra já o seu, depois a gente vai voltar ainda com o review dele. E você quer saber uma coisa? Eu não vou colocar um prazo, daqui a 1 ano eu faço review de novo, não. Agora eu só vou fazer review dele de novo quando eu conseguir quebrar ou inutilizar uma das ferramentas dele, que eu acho que é mais vantagem e é um vídeo que talvez a gente nem veja aqui no canal. Então é isso aí, valeu, se inscreve aí, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para obter as notificações que eu quero chegar a 1 milhão de inscritos antes de dezembro. Então compartilhe o vídeo, mostra para os seus colegas de acampamento, joga lá no Zap, arrama esse vídeo aí para todo mundo, porque essa é sim uma oportunidade e uma ferramenta que vale muito a pena e um verdadeiro coringa na sobrevivência em qualquer cenário. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais.